Oi, gente! Vamos esperar algumas pessoas entrarem aqui. Estão entrando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, olá. Vão entrando. Gente, esta live vai ser muito especial, vai ser com o Ricardo. Vou enviar. Entender, hein, gente? Vamos lá. Chamei aqui o Ricardo, vamos ver. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Se vocês quiserem, encaminhem já a live aqui, ó, para todas as mães e os pais que vocês têm contato, que conhecem, que vocês conhecem, porque hoje a live vai ser sobre um tema importantíssimo e muito recorrente nos dias de hoje, né? Que são as telas. Eu vou convidar aqui o Ricardo. Eu tentei convidar, mas tá escrito aqui, Ricardo não está conseguindo entrar. Entrou. Oi, Ricardo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Tava falando para todo mundo que hoje a live vai ser importantíssima, é um tema bem recorrente e que eu acho que bastante pai, bastante mãe vai se interessar, vai se identificar. Bom, gente, primeiro eu vou apresentar o Ricardo para vocês, quem não conhece ainda, né? Porque ele já esteve em outras lives aqui comigo. Ricardo é um grande educador, né, Ricardo? Ricardo Obrigado. tem direção de 2 escolas. Ele entende muito sobre o tema que a gente vai falar hoje, é doutor. Enfim, a gente vai começar, se você quiser saudar os nossos convidados, Ricardo, se apresentar um pouquinho. Primeiro, te agradecer, Karima, pelo convite. Acho que esse tema é super relevante. Não é uma questão só de desenvolvimento cognitivo, mas de saúde mental das nossas crianças e nossos jovens, né? Então, quero agradecer muitíssimo as pessoas que entraram aqui para prestigiar e discutir um pouquinho. Vamos fazer disso de uma conversa, né? Um bate-papo que possa gerar algum insight, alguma reflexão nova. Com certeza. Vai ser super produtivo, isso eu tenho certeza. Bom, Ricardo, já vamos começar falando sobre as telas, né? O que a tela hoje significa para nós, significa para as crianças e como ela está presente de todas as formas possíveis e impossíveis em nossas vidas e quais são os malefícios que ela traz. Sim, as telas hoje fazem parte da vida de todos, né? Então as pessoas trabalham, elas se instruem, elas se comunicam, elas enviam documentos, recebem documentos, enfim, consomem conteúdos e na verdade a nossa vida ela está toda, né, rodeada por tecnologia. A questão é que, no mesmo lugar onde nós temos, né, todo esse aparato de coisas úteis para a nossa vida e que facilita a nossa vida, e ela é importante para conhecimento, para aprendizagem, nós temos muitas armadilhas, né? Porque hoje é muito claro que o engajamento, né, quem trabalha com o digital, quem trabalha com telas, quem trabalha com aplicativos, com games, gerando conteúdo, eles, né, tudo isso é monetizado por engajamento. Então, tudo é feito, né, tudo que é feito principalmente para celular, para telas, redes sociais, é para gerar engajamento. E a forma de gerar engajamento é brincando com o nosso sistema nervoso, né? Então, a gente tem um sistema de recompensa e os algoritmos que são escritos para tanto games ou, né, esses dispositivos de rede social, eles acabam capturando, né, esse dispositivo que nós temos
de geração de prazer, né? Então, quando você tem uma coisa, né, um sinal que toca de um WhatsApp que você recebeu, né, o dispositivo está dizendo o seguinte: olha, alguém quer falar alguma coisa para você. Isso gera uma descarga de dopamina. Essas descargas de dopamina repetidas, né, repetidas e repetidas, elas vão alterando, né, a citoarquitetura do nosso cérebro, né? O mecanismo de processamento vai, né, vai sendo modificado, e o que acontece é que nós ficamos adictos, né? Nós nos tornamos viciados em telas. Se isso é ruim para o adulto, né, e se a gente fizer uma contabilidade de tempo, as pessoas, né, sempre se assustam com a quantidade de atenção e tempo que a gente acaba dispensando para os nossos dispositivos, né? Já é ruim para as crianças, é muito pior, porque eles estão em formação, o cérebro deles não está formado, o corpo deles não está formado, eles estão desenvolvendo as áreas cognitivas, né? Não só as áreas cognitivas, mas de processamento emocional, de processamento social. E tudo isso, né, já está mais do que estabelecido, tanto é que vários governos ao redor do mundo já estão mudando legislação, e aqui no Brasil, alguns estados já fizeram lei regulando, por exemplo, o uso de dispositivos tecnológicos celulares, smartwatches em escola, e agora está para sair uma lei federal, né? Então, resumidamente, né, são essas questões. E deixa eu te perguntar, Ricardo, sobre exatamente esse tema, porque gerou uma discussão sobre os pontos positivos, os pontos negativos das crianças estarem com o celular. Porque, igual você falou, tem algumas partes em que a gente tira algo positivo daquilo. E como que funciona dentro do Penlife? Fala um pouquinho pra gente como que é essa relação das crianças com as telas, porque realmente estava conversando com umas amigas esses dias e o tempo de horas que nós adultos passamos, a gente estava mostrando, né? Porque o dispositivo ele te dá essa informação e a maioria era entre 6 e 9 horas do dia. Então, assim, é realmente um tempo que a gente acha que a gente está sempre produzindo, só que nem sempre a gente está produzindo. Então, é exatamente isso que acontece dentro da escola. Às vezes as pessoas usam, mas tem este benefício, que pode ser muito curto para justificar um prejuízo muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Então, se você, por exemplo, pegar a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, lá está sugerindo que, orientando as famílias, 0 telas até 2 anos de idade. O que a gente mais vê quando a gente vai em restaurante no final de semana é uma criança num cadeirão com uma babá tela, né, na frente ali, e a criança totalmente hipnotizada. Depois dos 2 aos 5 anos, a orientação é 1 hora de tela no máximo, fracionado, supervisionado pelo adulto, e com dispositivos que sejam específicos e que gerem algum benefício na formação da criança, né? Então, de preferência, algum software, algum game que seja educativo, né? Ou algum filme que seja educativo. Então, imagina que família hoje consegue fracionar 1 hora dos 2 aos 5 anos, né? De, sei lá, 4 períodos de 15 minutos, para poder fazer um uso adequado de celular, né? Então, assim, no ambiente das escolas, né, nas minhas escolas, a gente proíbe o uso de celular, não pode ir com celular até o 5º ano. Do 6º ano em diante é proibido em sala de aula, porque tem estudos que mostram que o simples fato de um celular estar desligado na mala do aluno gera um grau de ansiedade que fragmenta a atenção dele, né? E agora, com a nova legislação, e independente de legislação, nós estamos pensando o que fazer, né, sobre a possibilidade desses celulares, né, serem restritos em alguns horários, né, ou até mesmo não serem utilizados na escola, porque a gente, quando pensa em escola, pensa na sala de aula. O professor está dando uma aula de matemática, mas não é só isso. Quando as crianças estão fora da sala de aula, estão no intervalo, no almoço, numa atividade esportiva, é o momento de interação. A escola é o laboratório social das crianças.
Quando esse laboratório social, que demanda necessariamente interação face-to-face, nessas experiências de interação humana, são substituídas pela tela do celular, a gente começa a colecionar uma série de prejuízos, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Finlândia, no PISA, é um dos países, né, que está sempre ali no topo do ranking de melhor sistema educacional do mundo. Finlândia está repensando todo o processo de celular nas escolas. A China proibiu celular na escola, a Espanha proibiu, a Holanda proibiu, o Canadá proibiu, a França, enfim, a gente tem toda uma, né, uma série de países já motivados pelo que as pesquisas mostram, não só de problema de desenvolvimento intelectual, mas de doença mesmo. E não estou falando só de doença mental, Karima. A gente está falando de doença física também, né? Tem várias coisas que estão acontecendo. Essa fragmentação de sono, né? Quando você tem um jovem, uma criança que tem privação de sono, o primeiro sintoma é na escola. A criança não consegue prestar atenção, ela não consegue aprender, ela não consegue raciocinar direito. Mas com a continuidade dessa privação de sono, outros problemas de saúde começam a aparecer, né? A questão da obesidade, né? Por exemplo, na adolescência, as crianças, os jovens estão com energia lá em cima, eles precisam fazer atividade física e eles estão sedentários, né? Então aí vem obesidade, questões de vista, né? Então muitas horas, de 6 a 9 horas na frente de uma tela. Tem estudos que mostram que daqui a pouco 50% da população vai ser míope. Então, assim, são muitas coisas, né? Grande, né? Metade das pessoas. E outra coisa que eu entendo também, Ricardo, e eu lembro que você já comentou disso comigo em alguma das nossas reuniões, do que você acabou de falar mesmo, dos restaurantes. Além de todo esse prejuízo que a gente tem em ensino, dentro das escolas, que é o nosso tema principal, eu, como mãe, posso falar que o tempo que os nossos filhos passam na tela, além de ser o prejudicial, né, para eles mesmos, a gente tem uma falta de interação familiar. Então, a gente já tem pouco tempo com os nossos filhos por conta da correria, do dia a dia, do trabalho, da escola. Passa um período muito longo. E aí, quando chega em casa, tanto os pais, porque não é só um problema infantil, igual você falou no começo da live, é um problema adulto também. A gente está ali, a gente não consegue desligar. Eu vi uma fala do Piangers, que é um educador também, que ele falou que um dia a filha dele falou para ele que o sonho dela era ser um celular. Aí ele perguntou por quê e ela respondeu, porque assim você me daria mais atenção. Então, esse tempo que já é curto, que a gente não tem com os nossos filhos em excesso, o tempo que a gente tem para ter a qualidade, para estar ali numa mesa de jantar, para conversar com a criança, saber como foi o dia a dia, a gente acaba perdendo sem ter a noção que a gente está perdendo e ali acaba faltando uma conversa que às vezes pode resolver vários problemas, né, desse momento que a criança está vivendo de transformação, de formação de caráter, formação de personalidade, enfim. E é isso mesmo, Karima. Você tocou num ponto que é assim fundamental. Eu costumo brincar. Acontece. Coisas que acontecem na live, né? Porque é real, entendeu? A É gente real, precisa né? Mas assim, né? O que acontece? Essa questão da interação, né? Quando a gente fala, né, do celular e fala das doenças, da questão cognitiva, né? Isso é um pedaço do problema, né? Outro pedaço do problema, e eu brinco nas apresentações, pergunto para as famílias, quem é que está educando o seu filho? Muitos batem no peito e falam assim, eu estou educando meu filho. E aí eu, né, acabo contradizendo, falo assim, mais ou menos, cara pálida, não é bem assim. Quem está educando o seu filho é toda a experiência dele, toda a experiência. E a experiência inclui o que ele passa na escola, o que ele está vendo nas redes sociais e a interação familiar com amigos, né, com familiares. Quando a família troca essa experiência que já não é tão grande como antigamente, né? Hoje a gente tem um tempo muito curto com os nossos filhos por uma interação
né, com os celulares, a gente está deixando de ensinar as nossas crianças sobre, né, essa coleção de valores. O caráter se aprende por modelos de exemplos. Se você não está disponível para o seu filho para poder ser este modelo, essa referência, ele vai buscar certamente essas referências em outros lugares, né? Então, eu sempre costumo sugerir que a família adquira um Media Free Box. Sabe o que é isso, Karima? Não, essa é novidade, ó, que eu já escutei você falar. Então, vamos lá. Famílias aí, comprem um Media Free Box. Vocês não vão achar. Então, façam o de vocês. Pega uma caixinha de sapato, qualquer na sua casa, escreve na caixinha de sapato, durante as refeições, eu me comprometo a desligar o meu celular, colocar dentro dessa caixinha e deixar no outro cômodo. E todo mundo assina, né? Esse é um equipamento maravilhoso. Tem que colocar Né? em Faz uma reunião restauração. de família, discute isso e faz o mídia. Dá para decorar, mas assim, vocês estão trocando, né, consumo de conteúdo que você pode consumir num outro momento, ou que é de baixa qualidade, por uma coisa maravilhosa, que é ter interação com, né, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Né? Então, isso é absolutamente fundamental. Né? Façam isso. Com certeza. E tem outras reflexões, né? Eu lembro que eu recebi um questionário do Penlife também, porque a gente sempre acha que a gente está fazendo o nosso máximo. E aí veio as perguntas, né? Como que é o relacionamento familiar, quanto tempo você passa de qualidade com seu filho, quanto o seu filho passa em telas, quanto você passa em telas. E aí a gente acaba tendo assim um baque. Então eu sugiro também que vocês em casa façam isso. Façam essas perguntas básicas que a gente acha que passa, que é batido, que não. Pare para refletir e aí a gente percebe, né? Ai, eu tô falhando nisso. E aí a gente começa a retomar, porque o dia a dia deixa a gente meio na correria, a gente acaba não percebendo, né, esse comportamento. Eu falo como mãe mesmo, assim, eu falo, às vezes eu tô pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que eu acabo não parando e falando, não, hoje, agora eu vou conversar, eu vou tirar esse tempo. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente tem esse baque e aí a gente volta, né, com um comportamento mais assertivo. E o que é difícil para os pais também, né? Porque é fácil a gente ficar aqui apontando o dedo, né? Falar, olha, vocês não fazem, vocês, né, deveriam fazer diferente. Porque esses dispositivos acabam gerando toda né, uma relação de trabalho também. Então, muitas vezes, você continua em casa full time ligado nas coisas de trabalho, né? E a gente precisa aprender a fazer esse time out, precisa desligar. Então, essa coisa de tô off agora, desliga todas as comunicações, põe lá no modo avião, fala, agora não estou disponível, agora estou disponível para minha família, né? Porque senão você é acessado o tempo todo. Você sabe que tem pesquisas, Karima, que mostram que a gente recebe, em média, né, um push por minuto. Né? Então, você imagina, se você tiver meia hora para ficar com o seu filho, né, ou com o seu marido, ou em família, que você sente para fazer uma refeição, em meia hora você vai receber 30 pushes. Né? Então, hora é propaganda, hora é alguém te mandando mensagem, hora é o Instagram que apita, hora é o WhatsApp, enfim, né? É a ligação, é o telemarketing. Então, a gente precisa aprender a desligar, né? E, assim, criar consciência que, na verdade, o que está em jogo ali é a tua vida, é o teu relacionamento e o desenvolvimento dos seus filhos. Né? Então, a gente precisa realmente, né, construir um hábito em cima disso. E não é fácil, porque a gente depende muito da tecnologia para muitas coisas. Eu trabalho muito, imagina. Eu tenho 600 colaboradores e eu estou o tempo todo conectado em várias coisas. E eu me comunico pelo celular. Mas se eu não determinar um momento e falar, agora é o meu tempo, agora é o tempo da minha família, isso consome a nossa vida todinha. Inclusive quando a gente está dormindo, né? Se a gente não desligar o bendito celular, né? A nossa cabeça já está acostumada, né? Então ela já não para sozinha. Se a gente não ter esse hábito de deixar o celular longe pelo menos uma hora antes de dormir, a gente acaba
sonhando até com aquilo, né? Sonhando com as notificações. Ricardo, eu lembro que você também tinha passado, que eu acho interessante a gente mostrar aqui para eles. Eu não sei se você está aí com os livros, você tinha comentado que não, mas falar um pouquinho sobre alguns Na títulos, né? verdade, eu indiquei. Eu falei que eu estudo esse tema há muito tempo, né? Eu vou até mostrar um livro aqui que eu acho que você não conhece, Karima. Esse aqui é um livro que eu escrevi aí com a colaboração de algumas, né, da minha equipe em 2005, né? É um projeto, né? Quem é antigão lá, né, que conhece meu trabalho há décadas, vai lembrar do projeto Águia. Nesse projeto Águia, olha só, a gente partiu da história da águia e da galinha, né? Aquela galinha, aquela águia que foi criada no galinheiro e virou um galinheiro. Como o ecossistema e a experiência transforma a nossa vida. E lá em 2005, eu tenho um vídeo que eu até uso nos meus cursos, 2005, hein? Como, e aí tá o Orkut, aquelas redes antigonas, assim, como aquilo já estava consumindo o tempo da nossa vida, né? Porque a nossa vida, basicamente, é o que a gente faz com o nosso tempo. Se esses aparatos tiram o nosso tempo, né, eles estão consumindo a nossa vida, né? Então, bom, de lá para cá vieram muitos títulos, né? Tem um 2013, tem o livro I Disorder, já é um psicólogo que fez uma meta-análise de vários problemas mentais já desenvolvidos a partir do uso inadequado de telas. Depois vem uma neurocientista britânica chamada Susan Greenfield. Ela escreveu um livro chamado Mind Change, Mudança da Mente. E aí ela já coloca toda a reconfiguração neurológica a partir do uso de telas, né? Depois vem o Nação Dopamina, que é um livro mais recente, né? Esse tem em português. O Mind Change eu não sei se tem em português, mas um livro muito icônico, você, esse aqui eu tenho em mãos, né? Esse aqui, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Também um livro, é um livro que é uma publicação de uma meta-análise, né? O Michel Desmuguet é um neurocientista francês, e ele compilou várias pesquisas, né? Claro, com uma equipe grande, e as conclusões que ele chega é que realmente ou a gente muda essa história, ou a gente vai condenar as próximas gerações. Aliás, a gente já está condenando essas gerações que estão aí. Quando a gente percebe que eles, né, os jovens que usam muita tela, eles não têm capacidade de raciocínio, né? Eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer daqui 5 anos, estou falando de uma coisa que está acontecendo agora, né? A geração Z já é uma geração completamente afetada por esses, né, por esses dispositivos todos, né? É esse E que um fala sobre o QI, pela isso, tem um memória. selinho aqui, não sei se dá para ler, né? É triste. Mas pois é, mas é verdade, porque o que acontece, um dos problemas do uso das telas, né, dentre outros, é uma coisa chamada fragmentação atencional. Se você não consegue manter a sua atenção, você não consegue desenvolver raciocínio complexo. Se você não desenvolve raciocínio, você não aprende, né? Não. Então, como você acaba sendo viciado por coisas... Tem uma parte, né, do livro do Geração Ansiosa, do Haidt, que é um outro título que eu sugiro, né? A Geração Ansiosa, né? É um livro do Jonathan Haidt, né? Esse livro tem uma passagem que fala assim, antigamente, antes da geração das telas, nós éramos mergulhadores. E nós nos aprofundávamos e conhecíamos todo o fundo do oceano. E agora, nós somos pilotos de jet ski. Ficamos alucinados na superfície de tudo. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente vai pulando de coisa em coisa, a gente acaba vendo um monte de coisa e não aprendendo nada. Com certeza. Né? Então, e a gente acaba ficando, eu não sei se todo mundo tem essa sensação, mas eu, Karima, já tenho essa sensação de que a minha memória de longo prazo, ela não existe mais. Agora a minha memória é de curto prazo. Tudo que eu preciso, se eu não anotar, eu não lembro mais das coisas. Porque eu recebo tanta informação, preciso usar tanto o meu cérebro para criatividade, para ficar ali usando, enfim, eu falo que é em tempo real. Eu preciso tudo para agora. E eu acho que não é só eu, né? Essa geração toda da internet, a pessoa não espera mais você chegar em casa para você conseguir lembrar o nome de um livro. Você já está ali procurando tudo na mesma hora. E eu fico muito preocupada, Ricardo, com as crianças, porque essas memórias
Como assim as crianças não vão ter a memória da infância, não vão criar esse hábito de ter ali profundamente uma memória feliz, uma memória. E isso me assusta de verdade. Tem alguma coisa a ver relacionado com as telas? Total, total. Tem a ver, muito a ver, porque o que acontece, né? A gente tem mecanismos diferentes de memória, né? Então tem a memória imediata, essa que você está usando agora, que ela serve para decodificar o mundo, ela é muito fugaz, você junta algumas informações para fazer o raciocínio. Tem uma memória de curto prazo, que é o que você lembra que você almoçou hoje, ontem, você lembra de anteontem, e você tem a memória de longo prazo, né? A memória de longo prazo é aquela coisa que eu pedi para você. Karima, fala aí um trava-língua. Aí você vai falar um trava-língua, uma coisa que há anos você não fala, e fala, moleque mal criado montava mula mole, manca, bolato Manuel. Né? Então, você fala, poxa, eu tenho uma memória de longo prazo de um trava-língua que, para eu construir essa memória de longo prazo, eu repeti isso muitas vezes. Então, o aprendizado da escola ou da nossa vida depende de formação de memória de longo prazo, né? Então, quando você falar, eu vou lembrar de uma coisa da minha infância, esse é uma categoria específica de memória, que é a memória declarativa de longo prazo do tipo autobiográfica. Então, você tem que recorrer a esse evento e pensar sobre isso várias vezes. Com essa tecnologia, esse bombardeio de informação, a gente acaba não repetindo essas informações mentalmente. Se o meu cérebro não repete as informações, ele não forma a memória de longo prazo, que ela tem uma outra área. Né? A gente tem um sítio neurológico para a memória imediata, um outro para a memória de curto prazo e um terceiro que é cortical para as memórias de longo prazo. A fragmentação atencional, o bombardeio de informação, né, tá fazendo com que nós estejamos sempre como o piloto de jet ski, né, pulando na superfície, não paramos em lugar nenhum, não aprofundamos nada. Isso tem muito a ver com essa vida maluca, né, que a tecnologia chegou e a gente não aprendeu ainda a conviver com isso. Né? A verdade é essa. As legislações que estão sendo aí discutidas é porque a coisa veio que nem o tabaco lá atrás, né? As pessoas achavam que fumar fazia bem, né? Tinha lá o Hollywood e o sucesso. Eu sou velho, né, Karima? Nossa, quem lembra disso? Mas até perceberem que o imposto que arrecadava com cigarro era muito menor do que os problemas de saúde, demorou muito tempo. Hoje é proibido fazer propaganda na televisão de cigarro. Né? A tecnologia é a mesma coisa, tem uma parte, mas ela é mais complicada, porque a gente precisa para trabalhar, mas a gente precisa regulamentar na parte que ela gera vício, que ela impede desenvolvimento e que ela causa problemas mentais e de saúde física. Né? Então a gente está ainda aprendendo, né, a Até conviver porque é com a isso. primeira geração, né, que cresceu com as telas de uma forma real. A minha geração, a geração que cresceu com o celular, que eu lembro que meu pai comprou aquele celular tijolão, que foi o primeiro ali. Frente. Exato. Aquele que carregava assim no negócio de uma Funciona até com uma arma, né? Tão grande. Exato. E aí foi ali adaptando, foi criando o Nokia, depois o V3, que era mais, depois veio o Às Nextel, e vezes aí veio o startup, Smart. aquele pequenininho, né, que abria. É que Esse assim, tem um divisor de águas, né? Assim, em 2008, a Apple, ela lançou o smartphone, então a internet passou a ir para o bolso das pessoas e ela começou a embarcar, né, aplicativos. Pra você ter uma ideia, em 2008 ela começou a embarcar aplicativos, né? E aí foi uma febre, né? Porque quando o aplicativo era disponibilizado e eles perceberam que era melhor ter aplicativo sem custo, porque o uso do aplicativo gerava engajamento, que gerava propaganda, e aí eles monetizavam muito com isso. No final de 2008, já tinha na Apple Store 500 mil aplicativos. 500 mil aplicativos. Em 2013, já passava de 1,5 milhão de aplicativos na Apple Store. Então, é um divisor de águas, né? Esse livro Geração Ansiosa, né, o Jonathan Haidt, ele fala muito isso, que a gente tem uma geração, né, antes dos smartphones, né, anterior a 2008, que ele fala da infância baseada na brincadeira. E hoje a gente tem a infância, que estende até a adolescência, baseada no celular. E isso tem impactado as nossas vidas e as pessoas estão começando a entender agora.
E agora né? O que está acontece. colhendo o resultado, né? De adultos ansiosos, adultos que não sabem esperar, que não sabem se frustrar, que não lidam bem com a frustração. Enfim, é um tema para a gente falar daqui até daqui 2 anos a gente ainda vai estar discutindo e incluindo ainda todo o problema da inteligência artificial e tudo mais, porque não está parando, Porque né? vai Então, é uma ser coisa uma que outra virada também que vai mudar muito. Então a humanidade caminha para uma divisão entre as pessoas que dominam a tecnologia e escrevem programas e dominam, né, toda essa parte, né, de produção desse material digital e os usuários, né? Então, por exemplo, não sei se você sabe disso, Karima, mas onde iniciou o primeiro movimento tech free nas escolas, sabe onde foi? onde? O lugar onde se proibiu qualquer tela, no Vale do Silício. Porque lá Por que lá? Porque lá estão as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo com tecnologia. Agora, pasme, essas pessoas não querem que os próprios filhos usem a tecnologia, que usem a tecnologia. Por porque são quê? as pessoas que dominam, né? O Porque, assunto. exatamente, porque eles ganham dinheiro brincando com o sistema de recompensa, né? Então, todos os programas, eles são feitos para captar a sua atenção. E ele vai captar a sua atenção gerando vício, né? Então, a adicção, né, que tem como tradução escravidão, então aquilo é feito para tornar as pessoas escravas. Você vê, agora a gente está com uma notícia bem fresca aí desse grande problema das bets, né, das apostas. 3 bilhões do Bolsa Família foi gasto em aposta no período aí. E aí estão chegando no número que esse ano já são 230 bilhões de reais que as pessoas estão, né, gastando. Famílias desfeitas, pessoas perdendo tudo, se endividando. Né? Então isso é vício, isso mexe com o mecanismo neurológico e a gente passa a ser dominado. O conceito de você se tornar um escravo, um viciado, é que você não tem mais domínio sobre você mesmo. Né? Por isso que o pessoalzinho lá do Vale do Silício, né, ele gosta muito de fazer programinha para o filho dos outros usarem, mas para os filhos deles, eles não querem. Né? Mas Então é ainda bem que mais ou menos está isso. aqui, né, Ricardo? Ainda bem que Hã? vocês para alertar os pais, né? Isso. Porque quem domina o assunto mesmo não quer isso para o próprio filho. Quem cria isso não quer para o próprio filho. Então a gente precisa estar bem atento a tudo que é criado, né? Nem sempre o que eu falo para os meus filhos, nem sempre o que está todo mundo fazendo é o que é Uhum, certo de se fazer. uhum. E não se esqueçam também que eu acho que é o principal, que tudo que vai gerar uma recompensa boa, uma dose de dopamina, precisa de um esforço seu. Então, vá para academia, vai fazer sua própria refeição, em vez de pedir no iFood, tudo que você precisa ali, manter um esforço, conversar com a pessoa. Até, a gente está falando de tudo, a gente está falando de relacionamentos, que hoje é tudo muito fácil, muito descartado. A gente está falando da alimentação, que hoje é tudo fast food e a gente não fala. Quando a gente fala do celular, da tecnologia, a gente envolve tudo isso, né? A gente não Uhum. está falando só Sem de uma dúvida, única coisa, sem né? dúvida, A gente está falando de tudo. sem dúvida. Bom, gente, Ok, deixa eu só fazer aqui à vontade. uma propaganda também, né, dos meus livros, Com né? certeza. Então, eu sou coautor desses 2 livros, né? A gente traz esses temas, né? Tem o Soft Skills Kids, né? Foi uma primeira publicação, né? E o Soft Skills Teens, né? Então, quem tiver interesse é só procurar, tem na Amazon, né? E a gente trata aqui, né? Eu com os outros autores de diversos temas, né? Esses que a gente falou aqui e outros também importantes para nossa, né? Para nossa prática parental, né? O que fazer com essas crianças? Você vê que a gente vive um paradoxo, né? Só para eu encerrar minha fala. Com No certeza. momento que a gente tem mais tecnologia para ajudar, né, no desenvolvimento, na aprendizagem das nossas crianças, é justamente o momento que a gente sofre mais por não saber gerenciar tudo isso, né? E a gente está aqui para gerar esse tipo de reflexão. Karima, muito obrigado, viu? Acho que o nosso tempo Obrigada está a vocês. terminando, né? A gente tem que fazer mais vezes, porque é um Tá assunto bom.
O Ricardo, Quantas vezes me convidar, vai ser um um prazer. poço de informação sobre educação. A gente já tem esse contato tem muito tempo e toda vez que eu converso com ele, seja numa reunião, numa palestra dele, aqui fazendo live, eu sempre aprendo coisas. Então a gente precisa marcar mais vezes. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, então. Boa noite a todos aí, agradecer, né, o prestígio, né? Fiquem com Deus. Boa Obrigada, noite. Ricardo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até a próxima, viu, Tchau. gente? Tchau.